Salmo 16, verso de número 11, diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer, à tua direita. Diga comigo: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, o eterno prazer à tua direita. Você percebe que Jesus está à direita de Deus, fala de governo. O salmista, ele usa um tempinho para nos instruir hoje. Ele fala que nós devemos e faremos e nos fará conhecer o caminho da vida. Se viver fosse fácil, nós não teríamos um monte de pessoas tirando a sua própria vida. Muitas das vezes a gente escuta isso no jornal, escuta isso dentro da igreja, até fora dela, pastores tirando sua vida, porque muitas das vezes esse texto aqui que nós vamos declarar hoje, essa noite, fala da alegria plena da presença de Deus, de ter alegria na presença de Deus, de ter alegria e ter experiências com aquele que é um ser espiritual. O próprio João diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em ver, porque Deus é espírito e procura os tais que adoram. O texto está dizendo para nós, experimentar a presença de Deus nos traz segurança, e não só isso, nos traz uma dimensão eterna, nos traz algo no nosso interior, no nosso coração, e que isso também transforma aqui no lado de fora. Buscarmos experiências com Deus nos traz um descanso, uma segurança de que algo não está somente tudo perdido, faz a gente voltar a sonhar, faz nós buscarmos aquilo que realmente está em sua palavra. Então ele faz a gente conhecer o caminho da vida, e conhecer a presença, e não só isso, o valor eterno, o prazer eterno, de saber que no nome de Jesus, nós nos tornamos filho, e temos autoridade nesse nome. Quando nós começamos a experimentar, sabemos que nós podemos morrer aqui, e também sabemos que Ele vai nos ressuscitar, na plenitude da sua alegria na eternidade. Passamos por essa terra, vivemos um período que eu chamo de esperança, porque Ele nos prometeu uma vida eterna, mas enquanto não chega essa vida eterna, nós temos aqui um período curto, de fazer uma história diferente da que está proposta na vida das pessoas. Então descobrimos o caminho da vida, o caminho de andar com Deus. E hoje, dentro dessa palavra, eu quero falar que o segundo capítulo dessa série hoje é florescendo no processo. Para florescer no processo, Eclesiastes 3 diz que tudo debaixo da terra existe um tempo determinado para as coisas acontecer. Esse é o processo. Até o processo no dicionário vem antes do propósito. Nós só queremos o sonho, nós só queremos obter, nós queremos que as coisas sejam favoráveis a nós, mas esquecemos que para chegar lá, existe tempo, existe prova, existe processos, para chegarmos lá amadurecidos e não estragar as promessas. Não adianta conquistarmos coisas que nós não estamos preparados. Falei isso hoje. Falou, amor, nós não estamos preparados para ter esse tipo de igreja ainda, porque o nosso coração precisa ser tratado. Como é que nós vamos lidar com milhões de reais, irmão? Nós falamos de ter uma igreja grande, com dimensões maiores, com milhares de pessoas dentro da igreja, recebendo a palavra nos nossos cultos, mas não sabemos a dimensão de administrar tudo isso para a glória de Deus. E isso muitas das vezes eu chamo de processos de amadurecimento. Enquanto a vida plena que está lá, o nosso Salvador, a destra de Deus, enquanto não chega o tempo de estarmos lá, nós temos que entender que aqui na terra não precisamos anular os nossos sonhos, mas viver Ele na presença de Deus. Muitas pessoas querem sonhar sem Deus. Se você escolher seguir o processo e o tempo de Deus para criar raízes em você, creio que seja possível, e não apenas em sobreviver, mas também obter sucesso nele. Você não pode passar na terra só sobrevivendo. O exemplo disso, diga para o seu irmão, é crescer na sabedoria, caráter, fé, resistência, força e mais. Você precisa passar por esse processo para obter sabedoria, ser transformado no seu caráter,
ter uma fé que move montanhas, ou uma fé sobrenatural que faz você andar sobre as águas. E não foi adquirido na vida de Pedro, não foi adquirido na vida dos apóstolos, querido, no piscar de olho não. Foi um período de prova, de teste, de tempo, de colocar a mão entre os pés. Nós vemos isso na palavra. Para nós crescermos, nem sempre é confortável, mas é emocionante, recompensador. Nós precisamos avaliar qual tem sido o nosso crescimento com Deus diariamente. Quem eu toquei hoje? Quem eu falei do amor? Como está minha semana? Comecei orando, comecei adorando. Como eu abri a porta dos céus nessa semana? Por quê? Porque a palavra diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada a ele. Se nós entendemos que viver com Deus é algo experiência, experimentar. Por isso que Pedro diz, experimente o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu não posso experimentar a bondade de Deus e não experimentar a Deus. Por isso que muitas pessoas querem estudar, colocar Deus numa mesa e fazer a anatomia de Deus, interpretando teologicamente. Olha, Deus pensava assim, não, ele pensava desse jeito. Tem as divergências, porém elas não podem afastar a minha vida do propósito eterno, da salvação que ele adquiriu, que ele me concedeu na cruz. Amém, querido? Nós estamos vivendo dias para firmar as nossas estacas e alargar a nossa tenda. Antes de alargar a tenda, tem que descer mais fundo, tem que colocar sua fé mais funda. Por quê? Porque quando o dia mal soprar, você não vai sucumbir, mas o processo vai fazer você amadurecer e florescer. Muitas pessoas passam pela igreja, olha, eu sou crente, eu sou evangélica. Ela é apaixonante pela fé, ela não é uma praticante da fé. Temos pessoas assim, pessoas que estão em culto, mas não são transformadas. Um exemplo, o próprio Paulo foi alguém que floresceu e cresceu em todas as circunstâncias da vida. Abra comigo Filipenses 4:12, corre lá. Filipenses 4:12 diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi, primeiro, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha para mim, a alegria que eu e você buscamos não está tocando a nossa alma. A alegria não é da alma, a alegria é do Espírito. Romanos capítulo 14, no verso 17 diz que o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você se alegra, é porque a presença de Deus tocou você. Você pode se alegrar momentaneamente por um sapato, por uma roupa, por uma porta que se abre. Por isso que o Salmo 16, ele diz que a alegria plena, completa, está somente na presença de Deus. O mundo tem que tomar uns goles, fumar, cheirar para se alegrar. A gente não precisa, o Espírito mora em nós, Ele está conosco. Podemos passar situações, mas a alegria do Senhor ainda é a nossa força. É só um trecho do livro, imagine você lendo ele. Você precisa entender que a alegria é do Espírito. O próprio Jesus em João capítulo 15, verso 11, ele diz: tenho dito isto e o vosso coração se entristeceste. E ele diz: eu tenho dito essas palavras para que a vossa alegria seja completa em mim e a sua felicidade seja plena. Olha que Jesus fala, a alegria é diferente da felicidade. Felicidade é o que Deus realiza para mim, alegria é o que o Espírito realiza em mim. Felicidade, comprar uma casa. Alegria é o que Deus faz em nós. Por isso, está faltando arroz, mas não está faltando alegria. Olha o sorriso, hein? Está faltando aquele filezinho mignon para comer, para ter um ovo. Aí você dá glória do mesmo jeito. Você entende? Há momentos que você fala, a porta fechou. Aí quando se abre, você se alegra de novo. Ou seja, circunstância. Paulo soube viver isso. E para isso, ele teve que ter raízes profundas. Florescer no processo é isso. Antes da coisa favorável chegar, eu estou sendo sustentado pelo Deus eterno. Ele não precisa de dar nada, Ele já me deu. E aí você é feliz para isso. E ele diz, escutem, seja bem alimentado ou seja com fome. Estou falando de um apóstolo, passou fome. Foi bem alimentado? Algumas vezes não. Aí ele vem, tendo muito ou possuindo necessidade, passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero fazer uma exegese,
ou uma aplicação melhor no que esse texto significa. Paulo aplica a palavra no sentido de ser independente da circunstância. Ele está dizendo, independente do que eu estou vivendo, existe um recurso totalmente suficiente em mim. Quem? Cristo. Cristo é suficiente se Ele faz ou não faz? Ah, não, irmão. Cristo é totalmente suficiente para mim, por quê? Porque por intermédio dEle eu sou fortalecido. Não. Ele está dizendo o seguinte, independente da minha circunstância, dos recursos naturais, se são favoráveis ou não, Cristo é suficiente, porque por intermédio dEle, eu estou vivo e Ele está vivo à destra de Deus, e Ele governa a minha vida, Ele está colocando isso para mim viver esse período, mas amanhã haverá um período novo para ser vivido. A outra palavra que ele traduz aqui nesse texto é segredo. Paulo usa essa palavra nos cultos que ele fazia. Existe um segredo. E aí algumas palavras ele fala, existe um mistério. Qual mistério? Ele diz aqui qual é o mistério. Efésios 3:11. Ele diz, até que ponto sabemos o segredo das insondáveis riquezas de Cristo. Olha o que ele diz, irmão. Ele está dizendo que Cristo tem riquezas insondáveis, ou seja, aquilo que ele declara em 1 Coríntios capítulo 2, no verso de número 8, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o que está reservado para o seu amanhã é melhor do que o seu presente atual. Então aguenta firme agora, porque aquele que está reservando o teu futuro, ele fortalece o teu presente para passar a situação que for preciso, para amanhã você amadurecer na fé. Paulo está dizendo, muitas pessoas, olha que ele fala, o segredo. Usando isso, o segredo de Paulo foi aberto à disposição de todos que andam com o caminho de Cristo. Deus vai te revelando o segredo, Ele vai te dirigindo, Ele vai falando com você, essa não é a igreja, é essa que você tem que ficar, vai por esse caminho, não toque nisso, não olhe para lá, não tire a tua direção de mim. Ele vai direcionando, suas experiências vão aumentando. Você precisa ter isso, cara. Você não pode ter isso porque eu estou pregando, você precisa ouvir a Deus. Paulo está dizendo que isso foi disponível. As insondáveis riquezas foi disponível. Até que ponto sabemos o segredo do contentamento? Até que ponto? Até que ponto você fica triste e alegre? Ou só triste? Até que ponto você sabe que isso que você está passando é um período de fartura, mas vai chegar o período da escassez. Você vai ter que continuar se fortalecendo em Cristo. O contentamento, a que ponto estamos verificando? Diga para o seu irmão, é suficiente Cristo para você ou não? Para que as demandas das nossas vidas são sempre questões desafiadoras para um cristão. Cada desafio que nós enfrentamos vai revelar o que carregamos. Vou falar de novo. A cada desafio que enfrentamos na vida vai revelar o que carregamos, se é glória ou desespero. Paulo diz que a leve e momentânea tribulação causará em nós um peso de glória. Na tribulação, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, não tenho pó de emprego, mas estou cheio do Espírito. E quem passar no meu caminho eu vou pregar. Por quê? Porque o crente é treinado na hora da dificuldade. Quanto mais situações, mais a sua fé cresce, filho. Sua fé não cresce quando a conta dá gorda. Sua fé não cresce quando as coisas estão favoráveis. Sua fé cresce quando está difícil. Aí você tem raiz para suportar. Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pode aplaudir e glorificá-lo. Dez minutos. Paulo estava dizendo, tive fases na minha vida onde não possuía nada. Em outras eu tive tudo. Você não viveu seu momento ruim, seu momento bom. Aonde você estava, com Deus ou sem Ele? Porque esse período bom vai acabar. Você vai precisar muito fortalecimento de Deus para passar por isso aí. Está entendendo? Você está se fortalecendo no lugar errado. É na palavra, é no Senhor. Paulo estava dizendo, desenvolve a habilidade de ser bem sucedido nas duas fases. Ele diz, eu me desenvolvi na fase boa e ruim. Eu aprendi o recurso e o mistério de ser feliz. Eu acessei recursos que nunca mudam, independente da fase. Ah, meu irmão, escuta. A fase aqui da crise, o homem pode declarar, não tem portas. Mas eu disse uma coisa. Existe um Cristo que está em você, que tem tesouros insondáveis. E o recurso
recurso que você acessa nele faz com que a força dele venha sobre você. Paulo estava dizendo, eu fui treinado no pastos verdejantes e também no vale da sombra da morte. Você não pode viver a vida inteira sonhando acordado. Você tem que sonhar dormindo e acordar e praticar. Tem coisas que é realidade, tem coisas que é sonhos para você, mas loucura Deus não vai fazer não, tá? Ilusão, você tem que se desiludir, cara. O próprio Paulo em Tessalonicenses 5:24 ele diz, aquele que vos chamou é fiel e também fará isso. Cara, Deus é fiel, Ele te chamou para Ele, Ele te chamou para caminhar com Ele. Você acha que Ele vai paralisar obras na sua vida? Você acha que Ele não quer você acha que Ele não quer te prosperar? É você que não ainda acessou o lugar secreto, que é o quarto da oração, para poder experimentar a força de Deus na sua vida. E eu quero profetizar, levanta a mão na tua vida. Eu quero profetizar que as suas raízes vai crescer tanto, que esse dia mal vai te você não vai sucumbir, vai suportar, porque Ele vai te fortalecer. Acesse o lugar de eternidade agora, aqui nesse lugar. Eu profetizo uma ativação no teu marido, eu profetizo uma ativação no teu trabalho. Vai mudar a tua história nessa noite. O Espírito de Deus vai fazer isso por você. Pastor, e o processo continua. Tá bom, o senhor falou de saber ser fiel na dificuldade e também saber ser fiel na coisa boa. Mas quando não acontecem as coisas boas, o que fazer? Tem uma palavra para você. Diga para o seu irmão, é fácil. É difícil crer, mas é fácil de aplicar. O que é a aplicação? Diga para o seu irmão, é simples, constrói um muro. Fala isso para ele. Constrói um muro na sua frente. Não, fala aí, olha para ele, fala, constrói um muro na sua frente. Pega aí, essa é a primeira chave para o sucesso. É focarmos na construção do muro em nossa frente. Um exemplo, temos uma estratégia que nem mesmo começou. Neemias era assim. Neemias, quando soube que a destruição tinha vindo sobre Judá, ele correu para reconstruir o muro de Jerusalém. Teve um encontro poderoso com Deus. Depois de ouvir os relatos da destruição, o que ele faz? Deus nomeou ele para reconstruir. Diga para o seu irmão, Deus chamou você para reconstruir lugares destruídos. Você está buscando, olha para mim, seu problema é olhar só para você, olhar só para as suas dificuldades. Mas tem muita casa destruída que Deus vai te levar lá, hein? Deus vai te levar em lugares que está destruído, para você ser visionário. Porque quando um visionário chega no lugar de destruição, ele vê muros sendo levantados, ele vê restauração chegando, ele vê coisas acontecendo extraordinárias. Eu profetizo isso. Deus vai levar você em lugares destruídos, para levar você com uma palavra de restauração, de edificação e de alegria nesse lugar. Deus vai te levantar como reconstrutor da sua casa hoje. Quando ele chegou na cidade, ele fez primeiro, escutem, ele vê o local. Eu vou aplicar isso aqui, primeiro eu estou só aqui, ó, porque eu vou aplicar para você entender o que é um muro. Ele vê o local destruído. Antes de determinar o que vai acontecer, ele precisa então, reconhecimento do local, precisa ser feito. Diga para o seu irmão, antes de você começar a fazer algo, vê se você tem possibilidade de concluir isso. Não comece uma coisa para parar no caminho. O que é o muro, pastor? O teu sonho. O muro é o ministério. O muro é o casamento. O muro é você ser cheio do Espírito Santo e ser usado por Ele. Seguinte, o muro é de Jerusalém. Diga, casa de Deus. Aonde você tem que focar os seus olhos? E quando não vai acontecendo, vem aqui para ser treinado, querido. Porque é na casa do Senhor que o justo floresce, não é fora da casa de Deus. Como você tem um parâmetro, você tem uma visão. Por exemplo, você tem um propósito. Aonde você quer chegar daqui 2 semanas? Em tal lugar. Então você tem um alvo, sim ou não? Fica muito mais fácil para você planejar como vai chegar lá. O problema é que você quer chegar no seu propósito sem um processo de planejamento. Um exemplo, se Deus der 1 milhão agora, você nem sabe por onde começar. Por que você está pedindo dinheiro? Você quer uma esposa, mas nem trabalho você tem, como é que vai casar? Você está pedindo carro, nem a carta você tirou, como é que Deus vai dar carro? Você entendeu a nossa loucura? Você pede para Deus te dar algo que a preparação está na tua mão.
Ser muro. O muro é o que você quer conquistar, reconstruir, ver restauração. Por exemplo, a tua família. Você já perguntou qual é o caminho que você deve fazer para a sua família ser restaurada? Qual é o tipo de oração? Qual é o tipo de jejum? A pronúncia que deve parar na sua casa. As pessoas que têm que parar de ir lá. Já parou para pensar que a restauração está na tua mão, não está na mão de Deus? Só um posicionamento teu e Deus muda tudo. O livro é profundo, irmão. Leia ele. Compra lá na loja. Vou aplicar para nós terminarmos. Escuta. Deus nomeou Neemias. Ele fez o reconhecimento local para determinar como seria feito. O que ele fez? Depois que ele reconheceu, olha para mim, você precisa avaliar as percas que você já teve todos os anos para trás, cara. E você não pode continuar mais perdendo daqui para frente. Você tem que avaliar o que não foi suficiente para sustentar, e que no próximo relacionamento você precisa fazer algo que não fez. Você precisa se posicionar diferente. Aleluia. Eu quero namorar, mas agora vou fazer o que eu não fiz. Não vou cometer os mesmos erros do outro relacionamento. Nesse, porque é novo. E o novo não tem culpa do que aconteceu lá. Eu preciso ser transformado para entrar num relacionamento sadia, curada e transformada. A pessoa nova não tem culpa dos seus processos aqui dentro. Eu falei para minha esposa hoje de manhã, conversando, uma conversa madura. Falei, eu acho que eu preciso dessa coisa, disso aqui. É isso, cara, é pôr para fora, é minha irmã, minha esposa, minha amiga, minha parceira, minha irmã. Que divide cama. Você precisa entender, ser aberto. Olha para mim, se você está triste, você tem que chorar. Não fala que não está triste quando está. Coloca para fora. Nós temos tudo arquitetado num lugar chamado hipocrisia. Quando estamos felizes não fazemos festa. Quando estamos tristes não choramos. Para não esboçar a realidade do que estamos sofrendo para as pessoas. Mas eu estou dizendo, coloque para fora a sua identidade, porque eu vou curar você. Olha para mim, quando Deus pergunta o nome, Jacó, qual é o seu nome? Ele fala, Jacó, não é mais, seu nome agora é Israel. Eu mudo a tua história quando você tem uma identidade, quando você é sincero, quando você fala o que está acontecendo, eu mudo a sua história. Neemias fez isso, e o que ele faz, pastor? Ele reconhece o local, ele convoca os sacerdotes e o povo e delegou as funções. Sabe o que você tem que fazer? Faz uma reunião familiar, delega as funções, não deixa tudo com você não. Por isso que você está cansada. Por isso que você está cansado, só você faz tudo. Começa a fazer uma reunião, olha, todo mês vocês vão ajudar assim, assim, assim. Escreve, coloca na parede, até todo mundo pegar o seu ritmo. Alguém está me ouvindo aí? Distribua funções. Marido, você faz isso. Esposa, você faz isso. Até que a casa entenda o seu propósito. Alguém está comigo? Neemias, concluo. Capítulo 3, 28, ele diz: acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um de frente à sua própria casa. Diga para o seu irmão, reparos, cada um em frente à sua própria casa. Isso é demais, pega e eu fecho, escutem. A maioria atribua-se à reconstrução da parte do muro mais próxima da sua casa. É isso que ele está dizendo. Entendemos que, Neemias que dizer, escutem. Abra a porta de casa e olhe para o muro em sua frente. Sabe o que eu quero dizer? Olhe para o seu problema, olhe para as possibilidades e feche as brechas do muro. Você quer que Deus restaure tua família? Fecha as brechas. Primeiro da sua casa, primeiro da sua família, para depois tentar reconstruir a vida de alguém. Ele está dizendo, olha, vamos fazer o seguinte, para 52 dias esse muro está de pé, cada um vai se comprometer com um pedaço do muro que está na frente da sua casa. Alguém está me ouvindo? Eu quero liberar uma palavra que você, lá na frente da sua casa, obrigado filho, lá na frente da sua casa tem pessoas que estão ali precisando ser reconstruídas, mas você precisa fechar a brecha, Neemias. Você precisa fechar a brecha da sua casa. Cada um de nós tem que olhar a brecha da nossa casa e falar, eu vou fechar a brecha do meu muro, para que quando reconstruir, ninguém caia dele. Você quer que as coisas se consolidem na sua vida? Feche as brechas do muro da sua casa. A estratégia é simples. Esta é uma forma ideal como Deus trabalha em nossas vidas, gente. Abrir a
porta da casa e olhar o muro à frente, reconstrua-o, reconstrua a sua vida, reconstrua seus sonhos de volta, reconstrua a sua família debaixo do padrão de Deus. Enquanto não chega, reconstrói algo, faz um altar para Deus na sua casa. E o texto ainda diz que quando ele faz isso, o que ele está tentando nos dizer, querido? Escutem. Diga para o seu irmão, a estratégia é simples. Às vezes não vemos o que ele faz de bem à nossa frente. É assim que a gente vê. A gente não reconhece o que Deus pode fazer na nossa frente de bom. Mas por que a gente não consegue enxergar o que ele faz, o que ele fez? Porque estamos olhando para um outro lugar e desejando um pedaço do muro de outras pessoas. Seu problema é que você olha assim, ó, sabe o que você faz? Só funciona na vida do outro, na minha não. Está vendo como ele está feliz? Eu sou depressiva, não é não. Você se colocou assim, mas hoje Deus quer te libertar. Da forma que ele lutou para reconstruir a vida dele, o mesmo Deus que levantou, ele pode levantar você. Você fica olhando o jardim do seu amigo, você fica olhando o jardim do seu irmão e tira o foco da sua responsabilidade de reconstruir o muro da tua casa.